estão, né? Doutor Laí Ribeiro está aqui com vocês, ao vivo e a cores. Boa tarde a todo mundo, boa noite quem for nos assistir mais tarde, bom dia para quem for assistir de manhã. Doutor, todo mundo está esperando o seu boa tarde também. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui conversando com você aí que está nos assistindo. Estamos aqui hoje para resolver um impasse, porque de vez em quando aparece notícia na mídia e todo mundo fica apavorado. Eu estou aqui para conversar, para discutir, para responder as perguntas no que diz respeito ao ômega 3. Nossa estreia aqui ao vivo no canal, né, nessa nova fase do canal oficial do Dr. Laí Ribeiro aqui no YouTube. Então, se você começou a assistir esse vídeo, saiba que o doutor vai trazer as explicações verdadeiras sobre uma temática que tem pipocado em todos os lugares. Começou ontem e a gente sabe que notícias como essa é tipo barril de pólvora, né, doutor? Risca e aí explode em todos os lugares, não é isso, doutor? É verdade, e isso aí é importante, porque quem conta um conto aumenta um ponto. E a maioria que deixa passar isso na mídia não é estudioso no assunto, tem uma opinião. Para ser estudioso, você tem que pegar um livro como esse, com mais de 80 autores, que só fala de ácidos graxos, como ômega 3, e estudar toda a dinâmica, de capa a capa. Aí você pode dizer assim, eu sou um conhecedor do assunto. Além disso, você tem que entender de estatística, porque nem toda publicação científica vale a pena. Se valesse, era uma só. Por que tantas publicações sobre o mesmo assunto divergentes? Isso não é matemática, infelizmente. E a estatística, você pode brincar com ela de vários modos, né? Pode fazer mentira virar verdade, dependendo da sua habilidade com a estatística. E tem que ter o conhecimento biológico, bioquímico, biofísico, médico da situação. Então, eu estou aqui para esclarecer o que está acontecendo aí. Há poucos dias atrás eu fiz com óleo de coco e hoje estou aqui fazendo com o ômega 3. Quais são as perguntas que você tem aí? Primeiro você vai fazer seus anúncios aí, não é isso? Isso, doutor. Então, olha, gente, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, a gente teve uma pesquisa que saiu esses dias, né? Uma pesquisa uma pesquisa que saiu ontem, né? Falando sobre o ômega 3. O doutor vai falar sobre ela hoje, vai trazer as verdades sobre essa pesquisa do ômega 3, porque esse é o privilégio de quem acompanha as redes sociais e oficiais do Dr. Laí Ribeiro, né? Porque tem acesso aos conteúdos verdadeiros e assim, olho no lance, né, doutor? Saiu ontem, o senhor de imediato já está explicando, né? Eu me sinto, de uma certa forma, responsável por fazer isso, né? Porque tem muita gente que me acompanha nas redes sociais e eu tenho a obrigação de falar aqui, mostrar o caminho das pedras. Exato, e nessa nova fase de redes sociais do Dr. Laí Ribeiro, né, Dr. Laí Ribeiro, que está no Instagram, né, no DR Laí Ribeiro, @DR Laí Ribeiro, que está no Facebook oficialmente, né, um canal do Dr. Laí Ribeiro, e aqui no YouTube, na próxima quarta-feira, dia 19, às 20 horas da noite, teremos uma live, né, doutor? Uma aula online ao vivo sobre a osteoporose, mas antes disso, o senhor convocou aqui a sua equipe para a gente fazer uma aula aberta, né, um posicionamento oficial e aberto sobre o ômega 3. Porque, né, doutor, saiu uma pesquisa que já influenciou, já está em todas as mídias, falando que o ômega 3 ele não é bom o suficiente para o coração, né, doutor? Eu queria já que o senhor já esclarecesse para quem está nos assistindo, que as pessoas já começaram a nos mandar dúvidas, né, doutor? Pois não. Pois é, eu fui um dos introdutores do ômega 3 no Brasil. Eu fiz isso há mais de 30 anos. Eu morava nos Estados Unidos e lá começou essa febre de ômega 3. E eu trouxe o conceito para o Brasil e eu me lembro que eu tive a oportunidade de falar de João Pessoa a Porto Alegre. Eu fiz 11 conferências médicas, só para médicos, sobre o conceito do ômega 3. Isso tem mais de 30 anos que nós fizemos isso. Mas você que está nos assistindo merece conhecer a história inicial de como isso começou. O Dr. Bjorn Dyberg, que trabalhou muitos anos com John Vane, que ganhou o prêmio Nobel, que mostrou como que a aspirina funcionava. Esse Dr. Bjorn Dyberg era porque não morreu ainda,
Ele é um dinamarquês e ele descobriu, estudando, continua sendo um grande estudioso, de que na maior ilha do mundo, que é a Gronelândia, ou Groenlândia, os dois modos estão certos, que na Gronelândia, que pertence ao Reino da Dinamarca, mas tem autonomia, que enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, 40% das pessoas nos anos 60 morriam devido à doença cardíaca, na Gronelândia isso era apenas 5,3%. Isso despertou a curiosidade do Dr. Jorn Dyberg, e ele, nos próximos 12 anos, ele fez 5 expedições para a Gronelândia. Ele ia lá, estudava, ele via a alimentação, ele trazia para exames laboratoriais na Dinamarca, e ele chegou à conclusão de que realmente não existia doença cardíaca lá, era muito raro. E não só não tinha doença cardíaca, como não tinha Alzheimer, como não tinha câncer. Então, ele tentou associar, ver o que estava relacionado. E na pesquisa que ele fez, ele descobriu que a base da alimentação lá era peixe, foca. E ele fez um cálculo e chegou à conclusão que um esquimó da Gronelândia consumia, em média, 14 gramas de ômega 3 por dia. 14 gramas, não é miligrama, não. 14 gramas. E aí ele começou a mostrar, primeiro no laboratório, depois clinicamente, que isso era o que explicava por que eles não tinham doença cardiovascular. Esse conceito se espalhou pelo mundo. Hoje, se você entrar no PubMed, que é uma plataforma relativamente pobre, tem mais de 14 mil artigos científicos sobre ômega 3, todos falando bem. Se você entrar na plataforma do Google Acadêmico, que é o Google Scholar, que é bem mais rico do que o PubMed, você tem mais de 180 mil citações científicas. Então, isso não é de hoje, tem mais de 35, 40 anos que isso é conhecido. De tempos em tempos, eu acho que a indústria farmacêutica se sente afetada por isso e procuram fazer estudos para tirar o interesse das pessoas nos suplementos e tentar desviá-las para o remédio. Eu acho que isso aí é mais uma das tentativas. Qual é a sua próxima pergunta? Interessante o senhor falar sobre isso, porque as pessoas nos perguntam bastante isso, assim, nossa, em quem acreditar, né? Até agora a gente estava com tantas evidências sobre o bom uso do ômega 3 e, de repente, vem uma notícia como essa, né? Porque é verdade, doutor, que esse estudo disse, né, mostrou que não há nenhum benefício do uso do ômega 3, porque é isso que está sendo dito, né? Estudo comprova que o ômega 3 não traz nenhum benefício. Foi isso que o estudo mostrou, doutor? Não é bem assim. Esse estudo, que foi feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, chamado ASCEND, ASCND, ele foi publicado pelo New England Journal of Medicine, que é um jornal de alta credibilidade em medicina, no dia 26 de agosto desse ano, na forma digital, onde mostra que eles pegaram 15.480 indivíduos diabéticos sem doença cardiovascular detectável, com mais de 40 anos de idade, e randomizaram esses indivíduos e seguiram eles por 7,4 anos, quase 8 anos de follow-up. E eles foram randomizados em 2 grupos. Um grupo que o estudo chama de placebo, que, na minha opinião, não é placebo, que receberia diariamente 1 grama de azeite de oliva, que eu uso há mais de 20 anos como anti-envelhecimento, para manter a juventude, manter a saúde, principalmente a saúde cerebral. Então, isso não é placebo. Para se colocar 1 grama de azeite de oliva como placebo, para comparar com o óleo de peixe, no caso com o DHA mais o EPA, você teria que primeiro provar que isso aí é placebo. Porque, no meu entendimento, 1 grama de azeite de oliva pode, sim, fazer uma diferença significante nos benefícios de uma população.
E o outro grupo recebeu 1 grama, mesma dose, 1 grama de ômega 3. 76% de adesão, ou seja, no final, mais ou menos 11 mil pacientes terminaram o estudo, e a publicação foi feita pelo grupo Ascente, não é um autor específico, é um grupo. E se você quiser, à medida que nós estamos conversando aqui, nós podemos discutir sobre isso. Certo, doutor. Então, a gente teve uma comparação. Deixa eu só aqui desligar o som, senão eu vou ficar me ouvindo. Pronto. A gente teve uma comparação, então, entre o ômega 3 com o placebo, e o placebo, no caso, foi o azeite de oliva, né? Então, na minha opinião, não é placebo. Certo, porque... E segundo, pode falar. Eu ia perguntar justamente isso, porque o azeite o senhor não considera um placebo porque ele tem um fim terapêutico, que já é conhecido também, é isso, doutor? Tem muita publicação científica sobre os benefícios do azeite de oliva, em vários aspectos, inclusive no aspecto cerebral, que é muito importante, até em prevenção de Alzheimer tem estudo mostrando, entendeu? E eles Desculpa, doutora, eu estou atrapalhando o senhor, mas só para perguntar, eles fizeram a comparação de 1 grama de azeite de oliva com 1 grama só de ômega 3, que é o óleo de peixe. É outro problema. Eu considero quase que uma dose homeopática, porque tem estudos na literatura, por exemplo, mostrando a redução de morte súbita após infarto, a redução de reinfarto, porque o maior risco de você ter um infarto é já ter tido um. Quem já teve um tem mais chance de ter o segundo do que quem nunca teve ter o primeiro, porque já mostrou que tem a doença. Então, essa chamada prevenção secundária. O estudo GISSI, que é um estudo que foi feito na Europa, esse estudo mostra, usando 4 gramas, que há uma redução tanto na morte súbita quanto no reinfarto. Entendeu? Mas com doses bem maiores. Então, a dose foi pequena, na minha opinião, e a comparação usando azeite de oliva como placebo, eu não consigo entender como é que isso passou, entendeu? Porque qualquer pessoa que entende de pesquisa vai questionar isso aí, tá? Perfeito, entendi, doutor. E aí, os resultados que foram, pelo menos, alardeados foram com relação à prevenção primária, né? Que o ômega 3 não se mostrou eficiente para a prevenção primária. O que o senhor tem a comentar dos resultados obtidos? O que eu tenho a comentar é o seguinte: a tendência foi sempre favorável para o ômega 3, por incrível que pareça. Não atingiu significância estatística. Essa é uma diferença grande. Não foi significante, mas sempre no grupo tratado com o ômega 3, os parâmetros foram melhores do que os tratados com azeite de oliva. Mas como o azeite de oliva já deve ter seu efeito terapêutico, essa diferença diminui por causa disso, não é um placebo, então teria que se fazer maior número de pessoas. Então a tendência foi sempre favorável. Isso é importante dizer. Entendi, doutor. E aí também com relação aos resultados, né? Os resultados, eles mostraram que o ômega 3, ele é ineficiente? Foi exatamente essa a conclusão ou não, doutor? Não, eles mostraram que não, que o ômega 3 não diferencia do azeite de oliva, porque não tinha um grupo placebo para comparar. Não diferencia. É um pouquinho melhor, tanto na incidência de acidente vascular cerebral, quanto de infarto ao miocárdio. Mas o que é mais interessante de tudo é que foi avaliado também morte. Morte por qualquer causa e morte por causa vascular. E no caso de morte vascular, o ômega 3 é melhor do que o azeite de oliva e isso atingiu significância estatística. E isso não é discutido em detalhes, não é destacado no paper, que eu não entendi por quê. Aquilo fica entre linhas lá, se você não tiver habilidade de ler um trabalho científico e interpretar as entrelinhas, isso não fica claro para o leitor menos avisado. Mas está lá bem significante que a morte vascular, o ômega 3 teve menor mortalidade por morte vascular do que o azeite de oliva. Então, essa que é a conclusão final.
Certo, doutor. Então, vamos dizer, né? Quando a gente começou o assunto, né? Quando a gente começou essa roda de conversa, a gente começou para trazer uma verdade, porque o que a gente tinha é que uma pesquisa supostamente mostrou que o ômega 3 não é eficiente. E isso foi o enfoque que foi dado, não foi isso que foi concluído. Mas é justamente isso. Infelizmente, o jornalismo não é especializado em medicina. Quer dizer, eles têm essa limitação. Infelizmente, a maioria dos médicos não entende de estatística. Isso é outra limitação em ler o trabalho. Mas quando o trabalho é lido criticamente, como eu sei fazer, você começa a descobrir os pontos fracos de um e de outro. Com relação ao ômega 3, eu quero dizer o seguinte: se você bebe, se você fuma, você toma um ômega 3, não faz diferença nenhuma. Eu quero que você saiba que o ômega 3 é um coadjuvante na história. E segundo, que eu gostaria de realçar, e muito, não é qualquer ômega 3 que você devia estar tomando. Porque o ômega 3, ele, por ser um ácido graxo insaturado, ele oxida com muita facilidade. E uma vez oxidado, ele se torna, inclusive, prejudicial. Então, você vai dizer assim, mas como que eu sei a diferença? Bom, um jeito de você saber é muito simples. Você adquire o ômega 3 na fonte que você quiser, você tira uma cápsula de ômega 3, coloca no freezer da sua geladeira e deixa lá por 5 horas. E depois de 5 horas, você vai lá e tira, pega um palito de madeira e tenta passar pela cápsula. Se for um bom ômega 3, o palito vai passar sem nenhum problema, porque o ômega 3 ele não congela num congelador de geladeira, como ele não congela numa foca que está abaixo de zero lá no Polo Norte. Então, aquela foca que está vivendo debaixo da água lá, e o gelo por cima, de vez em quando ela vem para respirar, ela está abaixo de zero. E não há congelamento do sangue dela. E ela é um animal de sangue frio. Por quê? Porque o ômega 3 não permite. Então, uma das razões que esses animais têm muito ômega 3 é que eles têm que manter o sangue de uma forma líquida, senão congelaria o sangue. Então, se você comprou um ômega 3, pôs a cápsula no freezer, 5 horas depois você tirou, empurrou com um palito de madeira e não passou, quebrou o palito, vamos dizer, isso aí não é o que você está pensando que é. Você está comprando gato por lebre. Então, eu acho que é um problema muito sério no Brasil, porque as fontes tem ômega 3 aí tão barato, eu fico imaginando, como é que pode vender uma coisa tão barato assim? Tem que ter alguma coisa errada, porque no meu ômega 3 eu não economizo, eu compro o mais caro que eu puder encontrar, porque é uma coisa que tem que ser muito artesanal, muito bem trabalhada. Então, é claro que se eu pegar esse ômega 3 que está aí vendido, que está oxidado, e fizer um estudo com ele também, eu vou mostrar que não funciona. Então, ainda existe essa alternativa. Como é que era esse ômega 3? Como é que era guardado? Como é que a pessoa tomava, entendeu? Isso tudo aí, são 7 anos e meio. Como é que vai controlar 100 e tantas mil pessoas? Desculpa, 15.400 pessoas, que no final viraram 11 mil. Mas é muita gente, 15 mil é muita gente. Como é que controla isso? Será que eles tomaram? Será que não tomaram? Quais eram os níveis de ômega 3 no sangue? No momento da tecnologia que nós temos que fazer um estudo e medir o ômega 3 na hemácia, para ver se aquele indivíduo que diz que tomou o ômega 3, se ele realmente tomou ou jogou ele fora. Então, não tem nenhuma medição, nenhuma avaliação dos níveis de ômega 3 no sangue, que provavelmente seriam baixos, porque subterapêutico, que a dose também é baixa. Então, você vai nesse somatório todo, você vai ver que tem muitos problemas aí. E volto a dizer, não é à toa que tem mais de 14 mil trabalhos científicos no PubMed sobre os benefícios do ômega 3, que é a história que começou lá com os esquimós e vem mostrando em vários trabalhos. E esses 14 mil trabalhos, quer dizer que você vai jogar os 14 mil trabalhos fora e agora vai ficar com esse trabalhinho aí, que parece que não tem nem placebo, com dose subterapêutica, aí fica todo mundo apavorado. Você que toma ômega 3, porque eu tomo 3 gramas por dia, eu não sei nem se é suficiente. Eu acho pouco a quantidade que eu tomo, 3 gramas.
entendeu? Eu acho que poderia tomar muito mais. Você que toma isso, você tem que avaliar o seguinte, o ômega 3 que você está tomando, será que é aquele barato que você comprou ou é uma coisa que está feita do jeito que deveria, quase que de uma forma artesanal? É igual o peixe. Você fala assim, se eu comer peixe, eu gero ômega 3. Não necessariamente. Se o seu peixe é de cativeiro, o peixe não fabrica ômega 3, sabia disso? O peixe não fabrica. A foca não fabrica ômega 3. O ômega 3 vem do fitoplâncton, que está lá no fundo. Então, se você está criando um peixe em cativeiro e está sendo tratado com milho, com farelo, e não tem naquele lugar do cativeiro fitoplâncton, porque o fitoplâncton gosta de ficar em lugar água profunda e fria, e é difícil encontrar água profunda e fria no cativeiro, então não tem fitoplâncton. Se não tem fitoplâncton, não tem ômega 3. Então, eu vou passar então a comer peixe. Depende do peixe. O peixe de rio brasileiro, infelizmente, a grande maioria está contaminado, principalmente com mercúrio, metais tóxicos em geral. O salmão, às vezes, ele é criado em cativeiro, é colocado um corante para ele ter aquela forma da astaxantina e servido no restaurante. Você não sabe se... mas é o restaurante que eu vou, o salmão é selvagem. Bom, selvagem significa que ele foi pescado lá no Chile e ele tem que ser trazido para cá. Como é que foi o transporte? Bateu o sol nele? Não bateu? Porque se bateu, oxida. Então, isso tudo é muito relativo, entendeu? E agora você tem esse trabalho aí, fazendo todo esse barulho na mídia, não sei por quê, porque na hora que você analisa, tem grandes coisas. Eu tenho 14 mil trabalhos no PubMed falando bem do ômega 3, e eu tenho um trabalho falando mal. Que lado que eu vou ficar? E se eu entendo o mecanismo, que é isso que é o diferencial, se eu entendo o mecanismo dos ácidos graxos, e eu sei que os neurônios, principalmente do sistema límbico, eles se alimentam de ômega 3, se alimentam de DHA, doxahexanoico. Tem 366 trabalhos científicos mostrando que o doxahexanoico, que é um do tipo do ômega 3, que é o DHA, ele melhora a cognição, ele mantém o seu cérebro jovem, independente da sua idade. Tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. O que eu faço com todos esses trabalhos científicos lindos, mostrando até a reversão de Alzheimer com ômega 3. Quer dizer que está tudo errado, só está certo esse trabalho feito que não tem nem placebo, que se deu 1 grama, e que quando aparece uma diferença, que é no caso que a morte vascular, com estatísticas significantes, não é nem comentado, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Doutor, também desconfio disso. Para a gente passar a régua, primeiro quero te agradecer por o senhor ter cancelado o seu compromisso dessa tarde para trazer esse esclarecimento tão importante para as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas para a gente passar a régua nisso tudo, o senhor continua considerando o ômega 3 um fator essencial para a saúde? E qual que é a recomendação que a gente faz para quem está nos assistindo, doutor? Ômega 3 de boa qualidade é essencial para a sua saúde. Ele pode não ser essencial para a vida, mas ele é essencial para a boa saúde. Na era paleolítica, a nossa relação de ômega 6 para ômega 3 era 3:1. Hoje, se você almoça e janta em lugar de fast food, a relação chega a ser 30:40:1. E o ômega 3 é anti-inflamatório. E o ômega 6 é inflamatório. Um dos grandes problemas que nós temos na humanidade hoje é a relação ômega 6 e ômega 3 na comida que você come, que é uma comida que acaba sendo inflamatória. Então, eu diria, sem dúvida nenhuma, sem ter medo de estar errado, de que toda pessoa hoje no mundo, de uma certa forma, se beneficiaria ou fazendo uso de peixe de águas frias e profundas, ou fazendo uso de ômega 3 na forma de suplementação de boa qualidade. É uma indústria? É também, porque onde tem necessidade, aparece a oferta, aparece gente querendo ganhar dinheiro. Mas isso é em qualquer lugar. Na indústria farmacêutica, isso é um exemplo típico do que está acontecendo. A pessoa está mais preocupada em vender remédio do que resolver problemas de saúde. A indústria farmacêutica, ela vende remédio, ela não resolve esse problema de saúde. Ela vende remédio. E ela quer que você fique doente.
para tomar remédio. A suplementação já é o contrário, é você ter saúde. Agora, existem oportunistas? Claro que existem, em todo lugar existe, em toda profissão existe oportunista, certo? Só que quando aparece um trabalho mostrando que a substância, a droga, o medicamento A, B ou C não faz bem, não é notícia na televisão, não aparece em lugar nenhum. Agora, quando aparece um trabalho mal feito, falando que suplemento não é aquilo que se pensava, aí vira mídia. Todo mundo fala. E a maioria fala sem conhecimento de causa, sem ter analisado criticamente o artigo. Doutor, só mais um gostinho assim, mostra o livro de novo sobre ácido graxo que o senhor... Esse livro aqui tem tem 81 autores, ele tem 1.300 páginas, e ele é só sobre ácido graxo, claro que um deles é o ômega 3, mostrando o mecanismo, a bioquímica, a interação no corpo. Então, depois que você lê isso umas 2, 3 vezes, de capa a capa, você entende o que funciona. Então, não tem jeito de você falar tudo que você entende de ômega 3, que o ômega 3 pode não ter benefício. Se não tiver benefício, ou porque a dose está errada, ou porque não é ômega 3 certo, entendeu? Ou porque essa pessoa está com um estilo de vida tão ruim que bebe, fuma, não dorme, aí não tem ômega 3 que vai resolver esse problema. Tá bom? Perfeito. Doutor leu esse livro de capa a capa e preparou uma aula... Mais de uma vez. E preparou uma aula super especial, ainda mais completa do que esse bate-papo que a gente acabou de ter aqui de esclarecimento. Se você quiser assistir essa aula, aqui ó, na descrição tem um link, você... por meio dele você consegue ter acesso a essa aula e ter acesso também a todos os outros conteúdos de qualidade e comprometidos com a verdade, com a sua saúde que o doutor prepara, porque quantas horas de estudo por dia, doutor? Eu estudo de 8 a 10 horas por dia, em média, de segunda a segunda. Sábado e domingo, quando eu não estou dando aula, eu também estou estudando. A minha vida é estudar. E não é só estudar, eu não estudo nada em português, é tudo em inglês, eu vou na fonte, e fui professor de matemática há muitos anos, eu tenho um conhecimento grande de estatística, eu aprendi em Harvard, entendeu? Eu tenho que dar aula sobre isso, eu sou questionado pelos médicos sobre isso, então eu estudo tudo em grande profundidade. Então, me permite falar para você. E eu falo para você aquilo que eu faço em mim. Eu conheço um médico que nunca tomou um remédio, não devia receitar remédio, porque eu só falo para você aquilo que eu uso. E eu uso 3 gramas de ômega 3 por dia, concentrado no DHA, para manter o meu cérebro jovem. Todo esse conteúdo mastigadinho para você numa aula especial aqui no link dos comentários e a qualquer momento também aqui no canal, né, doutor? A gente vai ter uma programação bem intensa de conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no Face, não é isso, doutor? É isso aí. Ultimamente eu tenho dado bastante ênfase sobre os canais nas redes sociais e a tendência é incrementar isso, né? Certo. Vamos fazer assim. Certo, uma oportunidade de ouro de ter todo esse conhecimento perto de você. Doutor, muito obrigada por essa manifestação aqui, por esse esclarecimento, esse posicionamento oficial tão necessário diante dessa desinformação que estão tentando fazer com o ômega 3. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você, Fernando, e você que está nos assistindo. Até breve. Até breve. E se quiser a aula do Dr. Laí Ribeiro completíssima, é só aqui no link dos comentários. Doutor, até breve. Até breve.